Nesse vídeo eu vou falar sobre a corretora Avenue. Se ela vale a pena, se ela não vale a pena, quais são os prós, os contras, as vantagens, as desvantagens e as limitações que ela tem em comparação com outras corretoras disponíveis nos Estados Unidos para quem quer investir direto lá no mercado americano abrindo uma conta lá fora. Beleza? E aí pessoal, meu nome é Otávio Paranhos, eu falo de bolsa de valores, falo de investimento para longo prazo, beleza? Então vamos lá, nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre a corretora Avenue. Por que a corretora Avenue é uma corretora que existe no exterior? Porque ela é a única que existe, feita por brasileiros, para brasileiros, e agora ela está ficando famosinha aqui no Brasil. Teve vários outros canais no YouTube que comentam sobre ela, falam para você investir através dela, e eu vou tentar levantar alguma polêmica aqui, né, falar por que eu não invisto nela e explicar direitinho quais são as vantagens e as desvantagens de investir nessa corretora, beleza? Então vamos lá. Eu vou falar primeiro sobre as limitações que ela tem, depois eu vou falar sobre como é que funciona a parte da transferência de custódia, caso você queira mudar os seus ativos que você tem nela para uma outra corretora, ou vice-versa, se você já investe em uma outra corretora nos Estados Unidos e quer ir para a Avenue. Eu vou falar também sobre os custos de investimento, na parte tanto de corretagem quanto na parte de spread do câmbio, né, do dinheiro que é transformado em dólares ou em reais. Depois eu vou falar das vantagens na parte de atendimento, relatórios que ela dá. E por fim as alternativas que você teria se você não quisesse optar pela Avenue. Então vamos lá, quanto às limitações. A Avenue é uma corretora bem completa, ela permite de uma forma muito fácil que você invista no mercado americano assim como no Brasil. As principais limitações que ela tem quais são? A primeira delas é que ela só negocia empresas ou ativos com valor de mercado acima de $1 bilhão, o que é um valor médio, assim, existem várias empresas que não entram nesse patamar e consequentemente você não tem acesso, elas não estão disponíveis lá para serem negociadas. Claro que a maioria das empresas que a gente conhece, todas elas têm uma capitalização de mercado, ou seja, um tamanho superior a isso, então não tem problema, vai aparecer lá e você vai conseguir negociar. Assim como também ela não negocia empresas que têm negociação diária abaixo de $500 mil. Então se é uma pequena empresa, uma empresa com menor liquidez, provavelmente ela não vai estar disponível na Avenue, tá? Além disso, ela permite sim que você compre empresas não americanas, ou seja, empresas listadas em outros países, mas só algumas dessas empresas. Por exemplo, em relação às empresas britânicas que são negociadas nos Estados Unidos, tem mais ou menos umas 250, 300 empresas e apenas umas 40 são negociadas na Avenue, beleza? Então, fora isso, em relação à questão dos ETFs alavancados, ou seja, um ETF, como eu já comentei bastante nesse canal, ETFs são fundos que colocam para dentro dele de forma passiva, sem um gestor, diversos ativos, de forma que eles são bem mais baratos, porque eles não têm que ficar pagando uma gestão ativa, e eles são muitas vezes ou de setores específicos, ou de categorias específicas de ações, ou de países, por exemplo. Você pode comprar só um ETF só do Brasil, por exemplo, assim como no Brasil existe um famoso BOVA11, o Small 11, que são ETFs que replicam uma média de uma cesta de ações, ou seja, uma série de ações unidas ali que formam um fundo de investimento em ações. Na Avenue existem diversos ETFs para você comprar, mas você não consegue comprar os Levered ETFs, ou seja, você não consegue comprar os ETFs alavancados, aqueles que se utilizam de opções de mercado para conseguir investir mais do que o patrimônio do fundo, para conseguir um retorno superior ao que o mercado naturalmente oferece. É possível conseguir isso através de ETFs alavancados, mas que não são negociados na Avenue. Em geral, esses ETFs eles são só para quem faz day trading e para quem investe de uma forma bem ativa, assim, certo? Acompanha muito o mercado. Para o investidor comum, para eu e você, isso não é necessário. Eu só gostaria de mencionar porque isso é uma restrição da Avenue, certo? Além disso, em relação à transferência de custódia, para transferir de outras corretoras para a Avenue, você não paga nada. Mas se você quiser tirar os seus ativos da Avenue e passar para outra corretora, você paga $75, tá? Não é uma tarifa muito barata. É bom que você tenha isso em mente antes de começar a investir por lá. Além disso, em relação aos custos de investimento, a Avenue ela tem um custo de investimento em corretagem progressivo, ou seja, se você investe em uma operação, ou seja, uma compra, uma venda, você investe até $1.000, você vai pagar $2,50 de corretagem. Se você investe entre $1.000 e $2.000, você vai pagar $5. Se você investe acima de $2.000, você vai pagar $10 de corretagem, certo? Além disso, um fator preponderante que é o motivo pelo qual eu não invisto na Avenue é o spread do câmbio. O que é o spread do câmbio, Otávio?
Por exemplo, para facilitar a conta, supondo que o dólar esteja R$ 4, hoje ele está mais que isso, mas só para facilitar. O spread da Avenue, ele varia um pouco, mas ele fica em torno de 2%. Isso significa que se está R$ 4 o câmbio oficial, você vai pagar R$ 4,08 para cada dólar que você colocar no exterior, para cada dólar que você colocar lá na conta da Avenue, ou seja, 2% acima do câmbio oficial. Esse spread de 2% ele é um pouco alto, eu considero. Por quê? Porque em outras corretoras americanas, que você simplesmente tem uma conta lá e você precisa de uma empresa para fazer o câmbio, você vai pagar menos que isso. Você vai provavelmente pagar aproximadamente 1%. É o que eu pago pela remessa online, que inclusive tem um código aqui embaixo caso você queira fazer com eles. Você paga mais ou menos 1%, que é metade desse valor. Então, para colocar o dinheiro lá, você já sai com 1% a mais, porque você não teve que pagar isso de spread cambial, certo? E para tirar o dinheiro é a mesma coisa. Supondo que você queira, por exemplo, vender uma posição que você tem lá e trazer de volta para o Brasil, pela Avenue você teria que pagar de novo os 2% de spread para retirar o dinheiro e transformar ele para reais. Cada transferência de reais para dólares você paga esse spread. Novamente, eu não faço isso porque eu prefiro pagar 1% ou menos de 1%. Através de outras empresas. A Avenue, na realidade, ela faz esses dois serviços. Ela faz o serviço tanto de câmbio quanto o serviço da corretora em si. A corretora opera nos Estados Unidos e ela faz esse papel de empresa de câmbio, que se você investir direto numa empresa nos Estados Unidos, você tem que conseguir uma outra empresa para fazer esse intermediário aqui, para você mandar o dinheiro para lá e para resgatar o dinheiro de lá. Agora, isso é uma parte negativa, mas a parte positiva, qual é o pró da Avenue? A principal é que ela é toda em português, atendimento tudo em português, como brasileiros, eles entendem o que você fala, você entende o que eles falam, não tem problema, atendimento em horário estendido, vantagens também, ela dá os relatórios para a Receita Federal Brasileira de uma forma maravilhosa, extremamente simplificada, fácil e rápida, ela calcula para você em reais, porque a declaração aqui no Brasil tem que ser toda em reais, ela calcula já em reais para você todos os preços de venda, de compra, o lucro que você teve nas operações que você fez lá, tudo em reais. Ela pega lá a informação do site do Banco Central e calcula em reais e dá esse um relatório prontinho para você declarar no seu imposto de renda. Isso é muito prático, é muito bom, muito fácil, certo? Além disso, na parte de ganho de capital, o que é ganho de capital, Otávio? Quando você tem um lucro, você tem que verificar se o dinheiro que você comprou aquele ativo inicialmente, ele vinha da onde? Se ele vinha de dividendos, ou seja, moeda estrangeira, ou se ele vinha de remessas do Brasil, moeda nacional. Tem essa diferença em termos tributários. Parece um pouco complicado, mas é bem mais fácil que isso. Eu já fiz outros vídeos aqui no canal sobre isso. Você pode dar uma olhada. Mas a Avenue, ela já faz esse cálculo proporcional de cada ativo que você tem, quanto dele veio do dinheiro do Brasil e quanto dele veio do dinheiro nos Estados Unidos, ou seja, dinheiro de dividendos, dinheiro de proventos que os seus ativos eles distribuem naturalmente. Agora, se você não quer a Avenue por causa do spread ou por causa de qualquer outro motivo, por causa das limitações, você pode ir para algumas alternativas. As duas principais alternativas que eu considero hoje no mercado são a TD Ameritrade, que é uma empresa que cobra taxa zero de corretagem, só que ela não é ruim, ela é muito boa, inclusive ela era bem mais cara que isso, ela cobrava $7 para cada operação. E hoje ela não cobra nada, por causa que teve uma guerra de preços enorme nos Estados Unidos com a Charles Schwab, que é uma outra empresa gigante americana, uma das maiores corretoras, que baixou a zero os preços, então teve toda essa corrida para os preços baixos de corretagem nos Estados Unidos, assim como está tendo no Brasil. E a TD Ameritrade, que é essa que eu estou comentando, ela também zerou. E não tem requisito, você não precisa ter um valor muito relevante investido lá, então se você quiser pode abrir conta por lá. Claro, é tudo em inglês, mas o atendimento é 24 horas, de 7 dias por semana, um atendimento muito bom, vale a pena você dar uma conferida. E a outra corretora que eu queria dizer para você é a Interactive Brokers. A Interactive Brokers é uma corretora mais completa que eu conheço, ela não investe só, ela permite que você não invista só nas bolsas americanas, ou seja, nas bolsas dos Estados Unidos, a Nasdaq, a bolsa de Nova York, como também em diversas bolsas no mundo inteiro. Tá, isso de fato não é tão útil assim, porque se você quiser investir em outros países, você pode fazer através de ETFs que são listados nas bolsas americanas. Mas você tem essa possibilidade de investir direto na bolsa de Tóquio, na bolsa da Coreia do Sul, etc. Você pode, inclusive, por exemplo, comprar moedas estrangeiras, ter na sua conta moedas estrangeiras, é uma coisa bem interessante. E ela é um pouquinho mais cara só. Ela tem uma tarifa mínima de $10, mas que esses $10 eles são consumíveis. Cada corretagem, ou seja, cada operação
que você faz cada compra e cada venda custa $1. No caso, você paga o mínimo de 10. Tem uma tendência agora, provavelmente nos próximos meses, anos, a Interactive Brokers, possivelmente também ela vai ficar com taxa zero, mas por enquanto ela não é com taxa zero. Mas ela é mais completa de todas, com certeza. É mais ou menos isso que eu queria passar para você. Se você gosta de investir, se você já investe nos Estados Unidos, coloque um hashtag já invisto. Se você ainda não investe, coloque a hashtag quer investir para eu saber aí se você quer, se você já investe ou se você quer investir. Eu estou fazendo bastante esse conteúdo sobre investimento no exterior porque eu considero que isso é essencial. O Brasil é uma ilha minúscula perto do exterior. Realmente recomendo que você tenha uma parcela do seu dinheiro no mundo, porque a gente está ilhado e realmente faz muito sentido você ter o patrimônio da sua família, o seu patrimônio de longo prazo em moedas que não têm inflação, moedas mais seguras, países que se desenvolvem mais, países com menos problemas, e eventualmente se você quiser aproveitar alguma oportunidade de lucro maior e tal, você consegue fazer isso tudo através de uma corretora nos Estados Unidos. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, dá um like para eu saber que você gosta e para eu fazer conteúdos mais parecidos com esse. E também se inscreve no meu canal para você receber os outros vídeos que eu for colocando por aqui. E se puder também me segue no Instagram e quiser fazer alguma pergunta, faz por lá que eu consigo responder bem mais facilmente. Beleza? É mais ou menos isso, pessoal. Valeu!